Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boletim da Manhã aqui no canal Terça Livre. Meu nome é Ítalo Loranzon e a gente se vê logo depois da vinheta. É isso aí, pessoal, estamos começando aqui mais um Boletim da Manhã no canal Terça Livre. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Ítalo Loranzon, eu estou aqui acompanhado com o Max Cardoso e com uma pessoa que dizer que divide opiniões na direita é um eufemismo, né? Estou aqui com Darth Bob Jeff, Roberto Jefferson, bom dia. Prazer. Fala um pouquinho próximo prazer, do... Max. Prazer, Roberto Jefferson. Prazer, bom dia. Bom dia. Prazer estar com vocês. Agora É o lado sombrio da força. lado sombrio da Lado força. sombrio da força. Ganhei de presente ontem, ó. O lado sombrio da força. Perfeito. Já eu tirava, Isso, não tem problema de contaminação. Não, aqui tá todo mundo saudável. Então tá bom, vou tirar isso. Que maravilha. Bom, vamos lá. Seu Roberto, né? Ou Bob, como prefere. Seu Roberto, não. Seu Roberto não, né? Não. Então Bob, vamos lá. Bob Jeff, Roberto Jeff. Vamos começar. Só pra explicar pro pessoal, né? O Alan, ele descobriu ontem às 10 horas da noite que ele tinha um voo às 10h40. Né? Vocês imaginam o que foi essa casa nesses 40 minutos. Pois é. Né? Então, assim, ele tá agora em São Paulo, né? Tinha uma agenda lá que ele esqueceu completamente, né? Mas a gente vai conduzir aqui a entrevista com o Bob Jeff. Roberto, vamos lá, vamos começar, né, com um tema que eu acho que o pessoal precisa saber, né? Lá em 2000, por volta dos anos 2000, o senhor foi condenado... 2012. O senhor foi condenado por um processo do Mensalão. Certo. O senhor acha que o senhor foi injustiçado nesse processo ou o senhor realmente pagou o que deveria? Foi um processo contra a lei. A condenação foi contra a lei. Eu tinha um crime de caixa 2 que eu reconheço. Eu recebi para financiar as eleições do PTB em 2004, a prefeito e vereador nos municípios de mais de 200 mil eleitores, eu recebi de caixa 2, transferido de partido para partido, do PT para o PTB. Quem levou no PTB o dinheiro foi o Marco Valério, amando do Genuíno, do Delúbio e do Zé Dirceu, 4 milhões de reais, que eu reparti entre candidatos a prefeito, candidatos a vereador, do PTB do Nordeste, do Sul, do Sudeste. Era um pacote de 20 milhões. Em contrapartida, o PTB deu ao PT o tempo de rádio e televisão com o lançamento de candidaturas a vice, às vezes não, em São Paulo, do Rio de Janeiro, em Goiânia, em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Então nós fizemos uma troca de tempo, já que nós não tínhamos condições econômicas e financeiras de disputar a eleição nesses grandes municípios que são a capital, e recebemos um financiamento para disputar a eleição e ganhar em municípios de mais de 200 mil eleitores. Foi um trato que nós fizemos do PTB com o PT naquela época. Então era um dinheiro de caixa 2, não era dinheiro de corrupção passiva. Eu não me obriguei a fazer ou deixar de fazer algum ato da minha competência administrativa como deputado federal. O que isso é corrupção? Quando você deixa de praticar um ato que você tem obrigação de praticar legal, ou você se omite, ou você pratica um ato de corrupção em benefício de alguma coisa, quando você tem o dever de impedir. Não foi isso, mas a interpretação foi essa. O Supremo retroagiu na interpretação da lei penal, transformou o caixa 2 em crime de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva. Eu acolhi, acolhi respeitosamente, não reclamei, never complain, never explain. Disraeli, o maior estadista inglês, nunca reclame, nunca se explique. E eu nunca reclamei e nunca fiquei dando assim explicações por isso. Eu, como disse, matei no peito, não distribuí
a culpa para nenhum dos meus companheiros, Max, que foi candidato a vereador ou prefeito, para quem eu tenha dado dinheiro, e sofri sozinho a consequência do meu ato. Isso é o líder. O líder, ele tem os atos heróicos, mas ele responde sozinho, solitariamente, pela consequência deles. E eu respondi solitariamente pela consequência dos meus atos. Perfeito. Então agora o senhor está de volta à vida pública. Qual que é a perspectiva que o senhor tem? Que frutos o senhor espera das suas ações agora? Eu quero construir o grande partido. Eu não tenho mais ambição de voltar à Câmara dos Deputados, ao Senado da República, nenhuma. Eu acho que aquilo é obra de comunista, um serviço porco. Você olha o Palácio Alvorada, o Palácio do Planalto, o próprio Supremo, o Ministério da Justiça, tem luz natural. A luz natural é a luz de Deus. A Câmara e o Senado, de propósito por Oscar Niemeyer, foram construídas num buraco, no érebo, nas trevas, no inferno, no abismo. Não há luz de Deus no parlamento brasileiro. Não há. E aquilo para mim é de propósito. Eu fui deputado federal 24 anos pelo PTB e no PTB. Nunca tive outro partido. Eu acordava e ia cedo para as comissões permanentes, as comissões que são o pulmão da casa. O que é mais importante na casa é a comissão temática. Eu chegava às 8, e aí a partir das 8 eu não sabia mais que horas eram. Não havia mais luz. Quando eu olhava assim, 3 da tarde. Quando eu olhava, 1h da madrugada. E tudo luz natural, sem a luz de Deus. O que não é aquecido pela luz de Deus é artificial. Então o parlamento ele acaba sendo artificial porque falta a ele o calor da luz de Deus. Os outros poderes têm. E de propósito, Niemeyer, para apequenar o papel do parlamentar na democracia, fez que nós vivêssemos num buraco como um tatu. Você atravessa tudo por baixo de ruas, túneis, e tudo luz artificial. Eu cansei. Eu fui um grande parlamentar e eu falo sem modéstia. Eu chegava às 8 e saía a hora que acabava. Grande tribuno, enfrentei sempre a esquerda, não é? Não me arrependo da luta que lutei, das coisas que fiz, dos combates que combati. Mas não tenho mais vontade de voltar ao parlamento. Eu quero presidir o PTB. Eu quero fazer do PTB um grande partido, quiçá o maior partido do Brasil. Não é segredo para ninguém, né, que o senhor tá cortejando o presidente Jair Bolsonaro, que agora tá sem partido, né? Só que o eleitor médio do Bolsonaro, o bolsonarista, né, teve uma péssima experiência com o PSL. Né? Nós tivemos aí a entrada num partido que já tinha quadros anteriores, quadros históricos do partido, que eu vou chamar de fisiológicos aqui, que não tinham exatamente uma ideologia pró-Bolsonaro ou que coadunasse com as propostas do Bolsonaro e que acabaram atravancando o processo. O próprio Luciano Bivar, né, acabou tomando para si toda a máquina do partido e não deixou os bolsonaristas terem espaço lá dentro. Que garantia o senhor pode dar para os bolsonaristas de que o PTB no PTB isso não vai acontecer também? O Ítalo, foi o que eu disse ao presidente. Que quando eu fiz a proposta a ele garantir equilíbrio e equidade de participação, ele falou: Roberto, eu te conheço. Todo mundo no Brasil sabe que você só tem uma palavra. Eu estou repetindo, entre aspas, as palavras do Bolsonaro para mim. Você é um homem de palavra. Nós trabalhamos juntos 2 anos. Tudo que você assumiu comigo, você cumpriu. E tudo que ele assumiu comigo também, Max, ele cumpriu. Nós somos homens de palavra, por isso somos amigos há muitos anos. Ele era meu liderado, eu era líder do PTB, fui líder 5 anos da bancada. Nós éramos 35 deputados federais. Um dos deputados federais era o Bolsonaro.
Tudo que ele me pediu, eu fiz. E eu liberei o Bolsonaro de várias votações de questão fechada para não constrangê-lo e não conflitar o Bolsonaro com os eleitores dele. Porque ele representa os aposentados. Quem é que fuma aqui? Os pensionistas. Ele representa os policiais militares, os policiais civis, os policiais penitenciários, os rodoviários federais, os policiais federais, as pensionistas militares, os militares das 3 armas. Eu só tinha pedido do Bolsonaro como líder para despachar com o presidente da Câmara e fazer a pauta da ordem do dia. Os pedidos que eu levava do Bolsonaro eram em favor dessas categorias profissionais, diferente de outros deputados que eu tinha até no meu próprio partido, PTB. Pede isso aqui, eu olhava, era interesse de banco. Pede isso aqui, eu olhava, interesse de empreiteira. Pede isso aqui, eu olhava, interesse de fundo de investimento. O Bolsonaro nunca me pediu nada que estivesse ligado com interesses econômicos. Sempre a pauta do Bolsonaro foi social. É um homem honrado. Se vestia assim, simplesinho, uma botina feia de exército até o tornozelo, uma coisa horrível, um meio coturno pesadão, um terninho da Casa Renner, aquele tergal bem simplinho, bem simplesinho, camisa de tergal baratinho e gravata de camelô, aquela que você não precisa dar laço. Relógio que ele usava, aquele Cássio, relógio Cássio. Você olhava o Bolsonaro, uma figura simples e humilde, com a alma de um guerreiro. Não é? E nós sempre nos demos bem, porque nós nos parecemos. Por que, Roberto Jefferson, você defende o Bolsonaro? Você tem interesse em alguma coisa do governo? O PTB já indicou alguém no governo, algum cargo? Não indicou. Vocês são testemunhas. Se tivesse indicado, o Ítalo, o Max, isso já era de domínio público. Não indicamos, não pedimos e não queremos. Eu tenho uma ambição maior. Eu quero o presidente da República no PTB. Eu quero que ele volte para a casa dele. Nós fizemos em 21 de abril de 2018, antes das convenções partidárias que indicaram os candidatos a senador, governador, deputado e presidente da República, antes, uma mudança profunda no programa do PTB. Eu devia ter trazido para deixar contigo, foi um erro meu, um programa do PTB. Nós somos hoje um partido conservador nos costumes e liberal na economia. Nós defendemos a vida, o direito à religião, o direito a armas, portar armas, possuir armas. Nós defendemos o direito à liberdade, à democracia. Acabamos com aquele peleguismo que havia no PTB anterior, daquele negócio sindical, né? Só direito do trabalhador sem obrigação com o trabalho. Tem direito do trabalhador hoje ainda no programa do PTB? Tem, mas tem obrigação com o trabalho. E tem o direito do empreendedor e o direito do empregador. Quer dizer, é um estatuto aberto, é para os dois lados. Você não pode repetir a Constituição de 88, que fala 120 vezes e direito, 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 e apenas 4 vezes em obrigação. A toda obrigação corresponde um direito, e a todo direito corresponde uma obrigação. Mas na Constituição cidadã brasileira, você tem 120 vezes a palavra direito e apenas 4 vezes a palavra obrigação. Quer dizer, é uma coisa bem socialista, né? Porque socialista só tem direito e não gosta de serviço nem de obrigação. Fizemos um estatuto ultra avançado, eu deixei até com o general Luiz Ramos, e ele leu e me telefonou dizendo: Jefferson, ele é muito mais avançado que os outros que nós já lemos. É mais avançado que o do PSOL. Está dentro do discurso e da política defendida pelo Estado brasileiro atualmente, e é o que pensa o presidente Bolsonaro. Eu falei, então temos tudo para dar certo, porque a nossa união se dá por ideias, por sentimento, não é soldado, não é exército mercenário.
é união de ideias, de ideais. Nós somos muito parecidos com Bolsonaro porque amamos o legado de nossos antepassados. Nós temos as mesmas convicções. O que nós recebemos das lições dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais. Amor a Deus, amor à família, amor à democracia, amor à pátria, amor ao Brasil, amor à liberdade. Isso é o nosso sentimento que nos une. Meu avô Ibrahim, pai de papai, papai foi o maior orador que eu conheci. Professor Roberto Francisco, professor de matemática e português na cidade de Petrópolis. Papai dava aula para o curso médio, dava 4 aulas de manhã, 4 de tarde, 4 de noite, para sustentar uma família de 7 filhos naturais e 2 de criação. Nós éramos 9. E meu pai, professor de ensino médio. Nunca ouvi meu pai blasfemar, reclamar. Nunca. Sábado, meu pai dava aula particular em casa para aumentar o orçamento familiar e domingo ele corrigia a prova. E vovô Ibrahim ensinou para nós uma trova que ele recitava como cristão, porque a família de vovô veio para o Brasil em 1895, fugindo do Império Otomano, agora Líbano, ele veio de Beirute, porque cristão perseguido pelos muçulmanos. Vovô nasceu no Brasil, da família foi o único que nasceu no Brasil. Vovó, minha bisavó, Latif Kairala, meu bisavô, Tanos Abes. E vovô Ibrahim, cristão católico, ele recitava uma trova que ele escreveu, porque ele era um poeta autodidata, que nós escrevemos na lápide, é o epitáfio da lápide de vovô, e é para nós um mantra na família de papai. Vovô escreveu, ele disse e papai mandou escrever no epitáfio da pedra que cobre o leito de último descanso de vovô Ibrahim. Vovô dizia assim, na bandeira, estou vendo uma bandeira aqui sobre a sua mesa, isso. Na bandeira cabe a pátria, por maior que a pátria for. Numa hóstia pequenina cabe Deus, nosso Senhor. Então, essa trova, que é um mantra para nós, está como epitáfio do túmulo de vovô, ela exalta, enaltece Deus, pátria, amor, família, religiosidade. Então, é esse o sentimento que me une ao sentimento do Bolsonaro. Quando eu vi que o Bolsonaro começava a sossobrar, começava a naufragar no ódio da esquerda, mas menos do que o ódio da esquerda e mais no ódio do centro-esquerda e centro-direita, que o pior é DEM e PSDB. Esses são os maiores inimigos. Fernando Henrique e Rodrigo Maia. Porque a esquerda tem que ser oposição mesmo. O papel do Lula é bater no Bolsonaro. Quem perdeu a eleição de fato foi o Fernando Henrique, o Dória, foi o Alcolumbre, foi o Rodrigo Maia, porque sempre foi aquele joguinho, PSDB, PT, PT, PSDB, PSDB, PT. E o presidente veio, meteu a cunha no meio e ganhou a eleição. Afastou o PSDB e o seu vice de tantos anos, que era o DEM, antigo PFL. Sim. Fernando Henrique, vice, Marco Maciel, PFL, hoje DEM, trocou de nome, né, 2 vezes. Lá em São Paulo, Dória, o vice, filha, como é o nome do vice? Rodrigo Garcia, DEM. Continua a mesma política. Mesma coisa. Mesma coisa. Sim. Então eles perderam. E quem está movimentando todo o mal contra o presidente? Jair Bolsonaro é o Fernando Henrique. Quando eu li aquilo no Estadão, falei, o Fernando Henrique está trabalhando contra o Bolsonaro. Aí tomei a defesa do presidente. Não combinei com ele, não liguei para ele, não perguntei se ele queria. Fiz de coração, junto com meu irmão, hoje é meu irmão, meu amigo Oswaldo Eustáquio, meu irmão, meu amigo sofredor, bravo guerreiro, injustiçado pelo seu Alexandre de Moraes,
porque quis calar a boca do Oswaldo Eustáquio num ato de violência, invadiu a casa dele, levou os celulares dos filhos pequeninos dele, levou o celular dele e ainda cometeu o arbítrio de prendê-lo 10 dias pelo crime de censura e de liberdade de expressão e pensamento. Então eu disse isso. Não posso deixar o Bolsonaro afundar porque ele é o ícone da direita. É como faz a esquerda. O Lula é podre. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. É provado por sentença condenatória, confirmada em primeira instância, segunda instância e no STJ, última instância. Ladrão condenado por sentença transitada em julgado. Quem soltou o Lula no habeas corpus foi o seu Toffoli, amigo do meu pai. Tá certo assim? Uhum. E eu tô vendo que a esquerda dá mão ao Lula para não deixar ele sucumbir, porque ele é o ícone da esquerda. A hora que ele acabar, acaba a esquerda no Brasil e na América Latina. E eu vou deixar o Bolsonaro, que sintetiza o nosso ideário, o nosso pensamento, a nossa luta, sucumbir pela conspiração do velho bruxo, o Fernando Henrique, e por covardia e vilania do seu Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Eu não. Então, eu dei a mão a ele, nada pedi, nada me foi oferecido. Eu quero... Ah, Roberto Jefferson, o que você quer do Bolsonaro? Quero o Bolsonaro de volta no PTB. Aqui tem uma banda de música de metralhadora na mão para defendê-lo. Ele pode ficar tranquilo, ele só encomenda, porque nós temos um time aqui para fazer a defesa pública dele. Era isso que eu queria dizer. Perfeitamente, perfeitamente. Mas, bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o STF também daqui a pouquinho, né? Porque acho que isso aí é um tema que a nós do Terceiro, nós também somos vítimas, não como os Oswaldo Eustáquio, graças a Deus o Alan não foi preso, né? Mas a APF entrou aqui duas vezes. Levou esses equipamentos. Levou equipamento. A gente conseguiu comprar depois porque a gente... Esse equipamento milionário, que milionário, desculpa a maneira de dizer, esse equipamento caro que vocês têm aqui, ela levou a Polícia Federal? Levou e a gente conseguiu comprar. Eu estou falando com o Felipe, meu assessor de imprensa que está aqui, que eu quero comprar para o PTB esse equipamento. Fotografa, porque nós vamos fazer agora lá com esse equipamento. Olha aqui. Já registrou? Tá bom. Maravilha, maravilha. Então, o Alan também, como eu disse, a PF também entrou aqui. A gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria voltar um pouquinho para falar do partido, tá? Porque realmente é uma coisa que o pessoal tá perguntando bastante, porque para esse ano, as eleições desse ano já não dá mais. Não dá mais. Mas tem 2022, né? E muita gente já começa a trabalhar logo de uns anos antes, né? Exato. Pensando na campanha. E nós precisamos ampliar a base do Bolsonaro no parlamento, porque a situação tá realmente complicada, né? Essa posição que o senhor tá tomando é a posição de toda a liderança do partido? Ou o senhor fala só por si? Quando eu falo estribado, apoiado, calçado. No programa do PTB. Não há uma palavra que eu disse aqui que não está escrita no programa do PTB. Eu sou inquestionável internamente porque eu defendo os princípios basilares de uma convenção que levou 5 dias discutindo esse programa moderno, que é conservador nos costumes e é liberal na economia. Defende da vida desde a concepção até o nascimento. É contra o aborto como forma de controle de natalidade. É a favor de você ter a sua arma para se defender em casa. É a favor da democracia. É a favor da liberdade. E o que eu quero dizer às pessoas que estão me vendo aqui no seu programa? Nós já entramos, está aqui o doutor Luiz Gustavo Cunha, que é o maior advogado que nós temos no PTB, de uma coragem audaciosa. Foi ele quem peitou os ministros do Supremo e disse aquele monte de desaforo a eles, olhando dentro dos olhos. Nós já fizemos 11 ou 12 ações no Supremo, Gustavo? 11. 5 em nome de deputados e deputadas do PSL, porque eles não têm representação partidária. Então são 25 deputados no PSL que são párias hoje na Câmara, porque o Bivar
cassou os direitos deles como parlamentar, suspendeu como parlamentar a sua atividade no Congresso Nacional. Então eles não têm comissão permanente temática, o que é o pulmão da casa. Eu, Roberto Jefferson, eu me destaquei como deputado federal porque eu fui 4 anos presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Câmara dos Deputados. E era a maior comissão da casa. E eu me destaquei. Onde o deputado se destaca é na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Economia, na Comissão de Defesa, na Comissão de Relações Internacionais. Tem 25 pessoas que eram do como é? O partido do Bolsonaro, PSL, que não tem direito a assento em comissão. São meio parlamentar. Não tem direito ao horário de liderança para falar. Não tem direito a uma relatoria de uma matéria, onde ele demonstra o conhecimento e o compromisso dele com o povo que o elegeu. Essas pessoas estão perdidas. Eles têm o meio mandato. Então, o que eu proponho? Foi o que eu propus ao general Ramos e ao presidente Bolsonaro. Manda todo mundo para o PTB. Não importa se vão fazer o Aliança ou não amanhã. Hoje o Aliança tem 3% das exigências exigidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lá tem 7 ministros. 6 são do PT. Dos 7, 6 desgraçadamente são do PT. E eles estão olhando vírgula do Partido Aliança. Eles cortam e glosam tudo de maldade para prejudicar o presidente. Para não deixar esses 25 deputados nessa situação dramática de exercer pela metade o munus público, manda para o PTB. Aí, aprontamos o Aliança. Quem quiser ir, vai. Eu nunca cobrei mandato de ninguém. Isso não se faz. Quem anuncia que vai, já foi. Então, fica conosco no PTB, me ajuda a dar musculatura, ô Ítalo, porque eu bato firme. Se eu bato com 12, eu com 37, quando pegar na ponta do queixo do sapão, quando eu pegar do sapão assim, ou senão do PCC, pum, no queixo do PCC. Quando eu pecar no Beija-Pé lá do Rio, pum, no Beija-Pé, na Carmen Miranda lá do Paraná, pum, é para botar a knockdown. Se com 12 eles já estão entrando em desespero, eu sei que tocou um rebu lá na Casa dos Urubus, que é o Supremo Tribunal, onde tem os 11 urubus tocando, diz que tocam até música da Carmen Miranda, que lá a representação gay é minoria, pelo menos 2 com certeza tem assento lá no plenário, né? Mas diz que tá assim, clima de frenesi. Carmen Miranda diz que tá um frenesi, vem e pem. Nunca vi um Supremo tão ruim. São os 11 piores ministros que aquela casa já teve. Deus me livre. É a herança maldita do presidente Bolsonaro. 11 comunistas que ele herdou do PSDB, Tucano, e do seu Lula e da dona Dilma. Tem 2 juízes do trabalho. O juiz do trabalho é juiz meia boca. A justiça do trabalho, aos olhos da magistratura, é uma justiça de baixo clero, né? O cara da CLT tem acordo? Não tem acordo? Dá mais 10%? O senhor não vai dar mais 10%? Então o senhor deposita e ele recorre. Quer dizer, é juiz de meia boca. Então, 2 juízes do trabalho e 9 advogados lobistas. Eu hoje botei no Twitter de manhã cedo, falando sobre a JBS, do Joerley Batista, aquela empresa campeã, que o Lula fez a campeã de corrupção do Brasil junto com o BNDES. Quem é que apresentou o seu Luiz Fachin ao Senado? Foi o Ricardo Saldi. Quem é o Ricardo Saldi? É o homem da mala do Joerley Batista da JBS. A JBS faz também embutidos para exportar. Entre os embutidos, salsicha. Aí eu me dei uma ideia maligna. É o lado sombrio da força, Ítalo. O lado sombrio da força.
Quem vê fazer salsicha, não come salsicha, porque é um negócio nojento. E quem vê o lobby que é feito no Senado para eleger, para nomear um ministro do Supremo, desacredita da justiça. Toma pavor da justiça do Supremo Tribunal Federal. Quem pegou o Luiz Fachin pela mão, que eu chamo de Carmen Miranda, porque ele era o advogado do movimento gay do Brasil e do movimento Sem Terra, mas ele ficou mais assim inclinado para o movimento gay do Brasil. E ele foi de mãos dadas com Ricardo Saldi ao gabinete de todos os senadores da República fazendo lobby. Esse é o Fachin, aqui é o homem da JBS, é o homem do Joesley, o Saldi. E prometeu aos senadores mundos e fundos para aprovar o nome do Fachin. Muito mais fundos do que mundos, porque funciona assim o lobby para fazer ministro do Supremo Tribunal Federal. Não pode aquela casa continuar sendo poluída por advogados lobistas. Eu sinto muito. O Supremo tem que ser o último degrau da carreira da magistratura. O compromisso não pode ser com partido político, não pode ser com empreiteira, não pode ser com frigorífico, não pode ser com a Febraban, não pode ser com grandes e milionários escritórios. Advogado lobista, onde o filho advoga, a dona Vivi advoga, como é o nome da esposa do Toffoli, que também advoga, dá uma mesada a ele de 200 por mês? Ele deve ser o paludo, porque 200 por mês ele deve fazer gostoso pra raio, porra. Uma mesada dessa, Jesus do céu, Jesus Nazareno. Dona Vivi, quem é que já ouviu falar na Dona Vivi de Moraes como jurista? Ela é a campeã de sentenças milionárias favoráveis no Tribunal Superior Eleitoral, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. É a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Ela é a longa-manos do nobre ministro nas causas que ele fatura com ela milionariamente. Ela é a longa-manos do lobby que o ministro faz criminosamente nos tribunais superiores de Brasília. E o sem vergonha do Santa Cruz, sem vergonha, que é do PT e preside a Ordem dos Advogados do Brasil, não toma uma atitude em defesa da classe dos advogados. Com isso é uma baita concorrência desleal. Mas o safado do Santa Cruz, com o olho gordo, para ser nomeado no 5º Constitucional para um cargo de ministro do STJ, fecha o bico, deixa isso tudo acontecer, porque ele está doido para vir numa lista tríplice e ser ministro do STJ. Desgraçadamente é isso que acontece. Perfeitamente. Max, quer... Ô, Max, eu tô me excedendo ou não? Não, De jeito nenhum. Inclusive, queria que o senhor comentasse que o senhor foi punido pelo Twitter, não foi? A expressão sapão capiroto, o Twitter não ontem gostou? Eu saí 10 horas do ar, porque eu fiz um concurso de charges sobre o Beisola. Beisola é o Gilmar. Uhum. Aí eu botei lá, e eu tenho 85 milhões de interações no Twitter, é uma barbaridade. E eu estou falando em média para 4 milhões e meio, 5 milhões de pessoas por dia do Twitter. E aí eu fiz assim, quero fazer um concurso. Vamos desenhar aqui o sapão capiroto, com chifre, beisola, toga, imitando a capa preta do demônio e um rabo do capeta. Aí vários desenharam. Né? E eu ia publicando, retuitando e botando no Twitter o sapão capiroto. Ganhou um chamado Trumpo. Fez um acreon, ficou perfeito o sapão capiroto. Aí eu disse, o vencedor é Trumpo. Com o sapão capiroto lá. Me tiraram 10 horas do ar. Fui suspenso porque botei a charge do sapão capiroto. O Twitter não gostou, né? Não, no Twitter. Passei 10 horas fora do ar. E agora o senhor entrou com uma ação, né, junto com alguns militares da reserva, contra aquela fala do Gilmar Mendes, não foi isso? Meu advogado está ali, ó. É o advogado que coordena um grupo de 8
advogados do PTB, 4 constitucionalistas e 4 criminalistas. Nós aprontamos a representação criminal contra o Gilmar por ofensa às Forças Armadas. Está em mãos, está ali, ó, Luiz Gustavo da Cunha, está ali o advogado do PTB, veio comigo aqui, me acompanhando a esse grande evento aqui do canal Terça Livre. E entra hoje, Gustavo. Hoje, então, é a 12ª ação que nós vamos distribuir contra o Supremo e seus ministros. Eu já dei para eles a DPF da Liberdade. Eu dei ao Max para ele estudar, porque os termos estão muito fortes, e para ele entender como é que o PTB age. O advogado do Roberto Jefferson não pode ser diferente do Roberto Jefferson. É verdade. E ele é um jovem talento, o Gustavo, o Luiz Gustavo, de uma coragem ímpar. Ele lembra a mim na idade dele. Eu estou com 67. O Gustavo tem 40. Que idade você tem? 42. Eu era assim. Na idade dele, eu ia sustentar um habeas corpus numa câmara criminal, era preso. Porque se o desembargador me dissesse um desaforo, eu via 2. Eu era preso. Representação contra mim na OAB. Nunca baixei a cabeça. Nunca. E aquela conversa... Excelência, máxima permissa vênia, data vênia, excelência, conversa de sevandija, de lambe-toga, de puxa-saco, isso eu não sei fazer, eu falo de igual para igual, essa conversa não serve para mim. Então o meu advogado tinha que ser mais valente que eu, porque ele é mais valente que eu, né? Ele é mais brabo que eu, é mais novo, forte para raio, está com 42 anos, eu já estou velhinho, ficando de cabelo branco. A Cris já tem 42 anos também, minha filha. A Cris também está aqui acompanhando. Falou Terça Livre, veio todo mundo para cá para assistir, prestigiar. Vocês têm um prestígio monstruoso no Brasil. Até a doutora Raíssa, minha amiga lá do sul da Bahia, lá de Porto Seguro, eu disse a ela que vinha aqui e ela pediu ajuda a vocês. A doutora Raíssa, junto com a doutora Nisi Yamaguchi, ela implantou o protocolo de hidroxicloroquina com azitromicina e zinco no sul da Bahia. São 17 municípios. O grupo da doutora Raíssa salvou mais de 3.000 pessoas, inclusive senhores com 102 anos. E o Rui Costa, que é o governador da Bahia, petista, vermelho, comuna, perdeu o sul da Bahia, porque o pessoal diz, é o milagre de Porto Seguro, é o milagre do sul da Bahia. Ela com hidroxicloroquina, que não foi o Estado que deu, ela conseguiu doações pessoais para ela. Então ela recebeu e salvou mais de 3.000 vidas. Ela está sendo perseguida como? O Rui Costa, que é governador da Bahia e paga blogs para meter o pau. Nós é que somos acusados. Eu também fui acusado de receber dinheiro para defender o presidente. Olha aí. Eu fui acusado. A pergunta do delegado da Polícia Federal, se eu recebia dinheiro público para botar no meu Twitter a defesa do presidente da República. Eu tive que rir. Achei a pergunta uma piada. Mas o Rui Costa paga blogs para desconstruir a imagem da médica doutora Raíssa de Porto Seguro, que é hoje que ela representa o milagre de Porto Seguro, salvando vidas. Eles já salvaram mais de 3.000 vidas. São 17 municípios. Tem 11 leitos de UTI, e sendo que 2 só podem entubar. Só 2 podem entubar. Quer dizer, se ela não agisse, tinham morrido todos. E ele, o Rui Costa, não quis dar o braço a torcer ao presidente Bolsonaro, que sempre disse desde o início, hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Eles, para fazerem a guerra ideológica contra o presidente, estão perseguindo a todos que implantam esse protocolo de tratamento que até Cuba adotou. Acabou que o irmão do Fidel Castro acabou escutando aqui o nosso presidente Bolsonaro e está salvando a vida dos cubanos com a receita direita do presidente Bolsonaro e do Trump. Deve ser duro para você, hein, irmão do Fidel? O Fidel deve estar girando lá no inferno, porque ele está lá no inferno, está lá no Érebo, né? Lá no abismo.
Ele deve estar gritando, ai meu Deus, isso é fórmula do Trump e do Bolsonaro. Deve ser um terror para aquele capeta que está queimando lá no inferno. Perfeito. Vamos lá, Bob. Temos problemas do STF para comentar, né? Vamos lá, agora vamos falar sobre isso. Como é que resolve isso? Porque temos aí a PEC da Bengala, 75 anos. Não passa nada disso. Então assim, o cara vai ficar até os 75 anos, né? Já é fato isso, né? Vai sair agora o Celso de Mello, depois vai sair o Marco Aurélio Mello. E acho que vai ser mais 1 ou 2 depois, se o Bolsonaro conseguir se eleger, se Deus quiser, vai sair mais 1 ou 2. Mas até lá, Alexandre de Moraes, Toffoli, essa galera tá atacando o terror lá e vai ficar por um bom tempo. Eu acho São que jovens o Toffoli ainda. não vai resistir. Não. Resistir de que maneira? Pegaram o rabo dele preso dentro do cofre da Odebrecht e da OAS. Ele tá na delação premiada. Mas o senhor acha que ele vai se render ou ele vai sofrer impeachment? Eu penso que ele vai renunciar. Ele vai ter que ter um mínimo de vergonha na cara e renunciar. Ou vai se submeter ao impeachment. O Alcolumbre, não querendo, vai ter que fazer o impeachment dele. É tão vergonhoso o relacionamento do amigo do meu pai. Propina, mensalão. Ele recebia mensalão. Olha só. Todo mês um salarinho. Mas a reforma da casa dele aqui em Brasília, ele não se sustenta à frente da presidência do Supremo e nem como ministro do Supremo. Não é possível que vão manter o Toffoli. Eu penso que o presidente tem que apelar ao poder garantidor do artigo 142 da Constituição. É lei, é Constituição. Eu fui aos anais da Constituinte estudar os debates do artigo 142. Bernardo Cabral, Fernando Henrique, Zé Genuíno e Gerson Pérez. Tá lá, anais da Constituinte. E aí o Fernando Henrique tem um momento que diz assim, olha como as palavras ditas um dia se voltam contra nós. O Fernando Henrique diz assim, nós estamos fazendo nessa Constituinte de 88 um parlamentarismo de fato. Nós esvaziamos tanto o presidencialismo que nós temos que dar a ele um poder garantidor para ele poder se sobrepor como chefe de Estado ao executivo, ao legislativo e ao judiciário. Porque o judiciário tem contra ele a denúncia que afasta o presidente 6 meses. E o legislativo tem contra ele o impeachment, que também afasta o presidente 6 meses. E de que maneira se defende o presidente? Nenhuma. O judiciário faz uma denúncia crime contra ele, afasta ele 6 meses. O poder legislativo recebe o impeachment, afasta ele 6 meses. Qual é o poder de defesa que tem o chefe de Estado? Nenhuma? Não. Aí o Fernando Henrique diz, artigo 142. Ele fala em poder moderador. Aí tem gente que está falando em poder garantidor. Tudo bem, uma palavra ou outra. O presidente, como comandante em chefe das Forças Armadas, porque é chefe de Estado, pode invocar as Forças Armadas e, através do poder garantidor, acabar com o conflito institucional que há entre poderes. Não, é fechar o Supremo que vocês estão falando, Roberto? Não. Passar a vassoura. Passar a vassoura. Aposentar os 11, porque não dá para ficar com nenhum. Não dá, são todos inconfiáveis, são todos comunistas, contra o governo conservador, contra o governo cristão, contra o governo de direita do presidente Bolsonaro. Ele tem que aposentar os 11 e aí ele pode fazer uma emenda, a gente faz uma emenda que vai passar tranquilo, estabelecendo que o Conselho Nacional de Magistratura indicará 33 nomes para fazer 11 listas tríplices e o presidente escolherá entre juízes togados, juízes de carreira. O Supremo, eu volto a dizer, tem que ser o último degrau da carreira do magistrado. Advogado lobista é o escambau, o Alexandre de Moraes, é o escambau. Chega
Chega desse troço, dessa geringonça. Chega, Toffoli, chega. Ô Fachin, chega, advogado lobista aí de interesses da JBS. Chega, meu irmão. Não dá mais para enganar. E fica querendo censurar blogueiro? Fica querendo censurar youtuber? O rabo de vocês está de fora. Chega! Hoje tem a mídia social. A imprensa vendida encobria esse segredo de vocês porque a Globo também nomeava ministro do Supremo. Hoje não nomeia mais. E a democratização que abriu tudo com a mídia social está mostrando quem são vocês. A origem, ao que vieram, por quem vieram, com quem vieram, ao que vocês se dispõem. Não dá mais, tem que ser juiz togado, por amor à toga, a espada da justiça, a balança da justiça, não por compromisso político, ideológico ou pragmático econômico com grupos econômicos. Isso apodreceu. Esse Supremo, esses 11 urubus, estão lá fedendo a carniça que devoram. Tem que ser varridos, tem que ser aposentados compulsoriamente e nós colocarmos juízes de carreira no Supremo Tribunal Federal. Poder garantidor do artigo 142 da Constituição da República. É legal, é constitucional, é justo, é de direito. Perfeitamente. E por que o senhor acha que não foi... Quer comentar alguma coisa? Não, por favor. Por que o senhor acha que o presidente... Na opinião do senhor, por que o presidente ainda não fez uso, já que, na opinião do senhor, isso é tão claro que isso deveria ser feito? Ele tem procurado não dar uma demonstração de prepotência. Ficou a classe média culpada. A Revolução de 64 foi feita para impedir o comunismo que beiradeava o Brasil. Acabara de haver o comunismo em Cuba, 60. E o comunismo se irradiava. O Che Guevara estava fazendo guerrilha na Bolívia, na Colômbia. O grande guerrilheiro de Fidel, o Che Guevara, que tem que pendura na camiseta aquele fascínora, aquele assassino. Tem gente que adora aquele cara. E estava chegando no Brasil. Grupo dos 11, o Brizola não foi lá treinar em Cuba para fazer o Grupo dos 11, os 11 comunistas por região para poder começar um movimento de guerrilha no Brasil? O Brizola foi fazer o Grupo dos 11. Não são os 11 urubus, não. Esses urubus togados do Supremo, não. Os 11 guerrilheiros. E aí a classe média pediu. Os movimentos de classe média foram para a rua, exigimos democracia, pátria, família, liberdade, democracia, e os militares fizeram. Depois a classe média recuou, deixou os militares sozinhos. Os militares apanharam sozinhos, sem a defesa da classe média, todo mundo isentão. Anos de chumbo, deixar as novelas da Globo demolirem a reputação de atitudes justas, democráticas, cristãs, legais, que repetiam os nossos costumes, os nossos credos, a nossa cultura. A Revolução sintetizou isso. Ela veio para garantir os nossos credos, a nossa cultura, que os comunistas queriam mudar. A República Sindicalista estava pronta para ser instalada no Brasil em 64. Aí a classe média, todo mundo se acovardou, rabinho no meio da perna, e os militares pagaram o preço sozinhos. Por isso eles estão assim, vamos agir ou não vamos agir? Essa classe média vai continuar do nosso lado ou a gente age e depois é abandonado para depois ser todo mundo aí ficar sendo processado, comissão da verdade, tentando julgar reputações, desconstruir reputações, nome de pessoas que mataram quem tinha que morrer. Guerrilheiro assassino tem que morrer. Não tem sinal, ele é bonzinho. E daí? Tá armado para matar inocente. Como é que você repele a força? Pela força. Lá nos Estados Unidos, o Antifas, ele está acabando porque contra a bala, bala. Não tem remédio. Contra a violência, não tem remédio. O Estado, ele se garante pelo fuzil. Os comunistas sabem. Mao Tse-tung dizia, o poder principia onde?
no cano do fuzil. Ele se garante onde? No cano do fuzil. Quem modera os poderes? O cano do fuzil. As Forças Armadas. Então vamos parar de frescura. Quem morreu, morreu porque merecia morrer. Enfrentou as Forças Armadas, a cultura do Brasil, as tradições cristãs. Foi para a guerrilha, morreu. No combate morre. E aí os nossos heróis que enterraram os guerrilheiros, atiraram neles e mataram, foram chamados de criminosos. E a classe média ficou de rabo entre as pernas. Deixou os militares apanhando esse tempo todo. Então eles estão agindo com cautela. O Bolsonaro representa os militares. Cautela até o momento que não vai dar mais. E vai vir aí o 142, os direitos garantidos constitucionalmente na nossa Constituição, poder garantidor e moderador do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Está virando bagunça. Bagunça entre as instituições superiores de Brasília. Quem resolve? As Forças Armadas. Vou fazer uma pergunta para você. Quem é o presidente da Câmara? Rodrigo Maia. Quantos processos ele tem no Supremo? Estou perguntando para você. Quantos ele tem? 4. De quê? Lavagem de dinheiro e corrupção? Tá bom. Tem pena para mais de 20 anos. Ele é um Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Preso, cassado, afastado da presidência. Tá certo? Tá bom. Quem preside o Supremo? Estou te perguntando. Você que está me vendo em casa. Quem preside? É o Baturé. Alcolumbre. Quantos processos ele tem no Supremo? No Senado. No Senado, desculpa. Não, quem preside o Senado, quem conta os processos... Tem quantos processos no Supremo? Lá, transitando. 4. A mesma coisa que o Rodrigo Maia. De quê? Qual é a imputação contra ele? Lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Então, os dois têm o rabo preso na gaveta do Toffoli. Eles não põem para votar uma CPI contra aquela lava-toga, não vai sair nunca. Eles têm o rabo na gaveta. Eles vão fazer impeachment contra ministro do Supremo, vai lá o assessor parlamentar do Toffoli e diz assim, doutor Rodrigo Maia, o senhor vai fazer CPI aí contra nós, tem aquele seu processo, o maluco do procurador pediu 15 anos contra o senhor, vai à pauta semana que vem, os ministros estão todos melindrados com o senhor, porque o senhor fez isso. O senhor vai ser condenado, vai ser afastado da presidência, vai ser cassado, vai ser preso, igualzinho Eduardo Cunha. E a mesma coisa eles dizem lá para o Baturé, para o Alcolumbre. Baturé, você quer briga? Não faz isso, Baturé, você vai ser preso, vai sair daí algemado, nunca mais volta para o Senado. Então, eles têm rabo preso. E o Toffoli, descobrimos o rabo preso dele também. O amigo do meu pai, rabo preso no cofre da Odebrecht, rabo preso no cofre da UAS. Então, 3 homens de rabo preso. 3 homens. Lá no Supremo tem os de rabo preso e também tem os de rabo solto. Mas eu não quero falar desse assunto agora. 3 homens de rabo preso. 3. Querem derrubar um homem honrado, sério, digno, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha quem está se reunindo contra o presidente Bolsonaro. Maia, Alcolumbre e Toffoli. Esses homens têm moral. Esses homens têm dignidade. Eles representam o patriotismo. Eles representam o sentimento da nação brasileira. É a luta da corrupção contra a honestidade e a corrupção vai vencer? É você quem vai dizer isso. É você quem tem que responder isso. Nós estamos aqui, o Ítalo, o Max, eu, como seus porta-vozes. Mas a vontade é sua, a ação é sua. Nós não podemos permitir que o anticristo derrote o homem de Deus. Esse é o nosso compromisso. Por isso Deus nos inspira. Ele carrega as nossas palavras com as suas convicções. Nós falamos um pouco por Deus. Porque quando a gente se une, como nós estamos unidos aqui,
nessa corrente de força, de energia. Em nome da honestidade, em nome dos nossos costumes, em nome da nossa cultura judaico-cristã, em nome do amor à família, da liberdade, a nossa força é muito maior que os 3 presidentes de poderes, Senado, Câmara e Supremo Tribunal Federal. Nós estamos na luta do bem contra o mal. Nós encarnamos o bem. O presidente Jair Bolsonaro é o bem. Ele não rouba e não deixa essa cachorrada roubar. Ah, mas havia harmonia antes entre os poderes. Tudo no larjão. Tudo no bufunfa, tudo dinheiro. Era um butim partido entre os 3, Senado, Câmara, Supremo. E o presidente, que é doido, aquele capitão é doido, pegou aquele fuzil dele, que eu tenho igualzinho, um 556, foi para a porta do cofre do Tesouro Nacional e disse, ó, eu não roubo, mas aqui ninguém vai roubar mais não. Esse dinheiro do povo do Brasil. Então, quem é que se reúne contra o presidente para empichá-lo, para derrubá-lo e faz essa narrativa toda para tentar tisnar, sujar, manchar o governo dele? Baturé, Nhôiô Botafogo e o amigo do meu pai. Pode um troço desse? Deus vai permitir que esses 3 homens, que esses 3 homúnculos, que esses 3 monturos, joguem no chão o Filho de Deus? Homem honrado, homem sério? Duvido. Deus vai intervir. E nós vamos colocar o nosso peito do lado dele. Eu quero, se o presidente precisar, estar com a minha espada na mão, lá no Palácio do Planalto, ao lado dele, vertendo meu sangue, mas em nome desses credos que nós defendemos. Max. Perfeito. Já estamos chegando 1 hora, né? De live e Roberto Jefferson também falou que tinha um outro compromisso. Então, né? Ele tem um compromisso? Não, a hora que vocês quiserem. O outro compromisso espera. Maravilha. Então vai lá, Max. Tem algum comentário a fazer? Assim, é uma oportunidade estar diante do senhor, né? Eu me lembro de 2005, né? Eu queria voltar um pouquinho, falar um pouquinho de antes. Em 2005, Que idade você tem, Max? Eu tenho 33. Mas você me viu em 2005? Não vi pessoalmente. Mas eu me lembro em 2005, quando eu estava na faculdade, que teve todo o escândalo, né? Do mensalão, CPI. E eu lembro de professor da FRJ, né? A gente estava na aula e o professor falou, não, ó, vou acabar mais cedo hoje, porque vai ter a CPI. Quero ver essa novela, tá muito interessante. Era até o senhor que ia falar no dia, né? E mudou tudo, né? Mudou tudo naquele momento. Porque assim, eu cresci muito ouvindo meu pai falando da corrupção, né? Que o Brasil não tinha jeito, só corrupção, só corrupção. E a sensação que eu tive ali, eu tinha 18 anos, a sensação que eu tive ali é que o senhor virou a chave, né? Mudou, entrou na história, não tem como negar isso, né? Seja quem vê isso de maneira boa, quem vê isso de maneira má, tem gente que vai dizer que foi, ele se aproveitou e tudo, ou seja, para mim sempre foi uma incógnita, né? A pessoa do Roberto Jefferson, para mim, pessoalmente, sempre quando eu parava para pensar, sempre foi uma incógnita. Então, uma das grandes perguntas que eu sempre quis fazer, Faça. né? Que eu queria fazer para o senhor, o que mudou para o senhor naquele momento? Para o senhor, qual foi o momento que o senhor chegou assim, não dá mais, eu preciso falar? Vou falar para você. Foi aquela matéria da Veja que saiu na capa um funcionário do Correio, Maurício Marinho, recebendo R$3.000 de um vendedor de roupa para o Correio, dizendo que estava pegando dinheiro para me dar. R$3.000, Max. R$3.000. 3 mil. Foi capa da Veja, Jornal Nacional, Jornal da Band. Desconstruíram comigo. Por quê? Eu tinha avisado ao presidente Lula 2 vezes antes de dar entrevista à Folha sobre o mensalão. Eu tive a dignidade de ir ao Palácio em janeiro, depois em abril, e dizer ao presidente, estão fazendo uma loucura. Eu já vi mensalão em Câmara de Vereador, tenho experiência, minha vida é longa, na vida pública eu tenho 40 anos de vida pública, já vi vereador levando
mensalão do prefeito para votar com o prefeito. Deputado estadual na folha do governador, levando mensalão. Mas aqui em Brasília eu tenho 6 mandatos, presidente Lula. Eu nunca vi mensalão. Porque o Valdemar Costa Neto tinha tomado 4 deputados federais do PTB. 4 com mensalão. 200 mil de luvas e 50 mil por mês. Tinham 3 de 50 mil e 1 de 30. Os de 50 eram de primeira grandeza e o pessoal do baixo clero levava 30. Eu fui e contei isso ao presidente, porque eu comecei a me inteirar dessa coisa do mensalão, porque eu sofri o mensalão no PTB. E eu disse isso a primeira vez, disse a segunda, na segunda vez o presidente chamou o Zé Dirceu à sala para ouvir. Vem cá, Zé Dirceu, vem ouvir o que o Jefferson está falando aqui. Aí o Zé Dirceu mostrou preocupação. 15 dias depois sai essa matéria na Veja contra mim. Mas quem era meu assessor de imprensa naquela época, do PTB? Francisco Salles Brandão, FSB. Ele e várias jornalistas. Eram os assessores do PTB. A turma de cabeceira, top. Aí eu chamei o Chico, falei, Chico, da onde está vindo esse tiroteio em cima de mim? Capa de Veja com a notícia injuriosa dessa. Ele falou, Jefferson, Casa Civil montado esse esquema junto com o pessoal de informação. O cara que foi lá gravar aquela conversa é um cara do Departamento de Informação, SNI, eu acho que é SNI. É o cara da informação. E quem montou a matéria com a Veja foi a Casa Civil, foi o Zé Dirceu. Olha só. Então eu resolvi, falei, então acabou. Não tem mais volta. Avisei para o Zé Dirceu, Zé, ou você acerta isso que você está fazendo comigo, ou eu vou explodir você. Eu tenho filhos e netos. Eu entrei pela porta da frente, vou sair pela porta da frente. Eu não vou sair humilhado daqui como um ladrão punguista de R$3.000. Vocês não vão fazer isso comigo. Não, o presidente Lula disse que vai nomear um delegado Ferrabras, vai fazer um relatório tirando você do processo. Você só precisa renunciar à presidência do PTB, entrega ao Valfrido dos Mares Guia, que era na época o ministro do Turismo, e está tudo certo e você sai disso tranquilo. Não faço não. Eu vou explodir vocês. E lá em casa o Múcio, que hoje é o presidente do Tribunal de Contas da União, era líder do PTB, feito por mim. Ia o Fleury, Luiz Antônio Fleury, ex-governador de São Paulo, vice-presidente do PTB. Ia o Fernando Bezerra, senador líder do PTB do Senado. E ia o Zé Múcio, líder da bancada federal do PTB, para que eu renunciasse. Renuncia, vamos fazer um acordo. Vai vir um delegado Ferrabras, vai dar um relatório que você é inocente, você vai sair, mas renuncia à presidência, nomeia o Valfrido. Falaram isso umas 3 vezes comigo. Aí um dia eu disse a eles lá em casa, assim, sentados. Por enquanto, eu estou brigando para fora, Zé Múcio, Valfrido, Fleury, Fernando Bezerra, estou brigando para fora. Se vocês propuserem mais uma vez que eu renuncie, eu vou brigar para dentro. Eu tenho aqui os bilhetinhos de você, ó. Divinópolis, candidato a prefeito, X. Juiz de Fora, candidato a prefeito, X. Sete Lagoas, candidato a prefeito, X. Eu vou publicar isso no jornal. Porque é com a letrinha de vocês. Ou vocês param de vir aqui me propor que eu renuncie, ou eu vou dar nome para quem eu distribuí o dinheiro que eu recebi do Marco Valério para as eleições de prefeito e vereador. Aí acabou, eles nunca mais foram lá. Eu tenho assim um apreço profundo pelas mulheres, você sabe por quê? Além da minha, que é a minha parceira, que eu adoro, Ana Lúcia, a minha filha Cristiane, que está aqui, que não me larga, está sempre comigo, um cuidado extremado comigo, como faz a Ana Lúcia. Elas são até exageradas comigo. É porque eu passei os problemas de doença, toda hora 20 e tantas internações no hospital, 4 cirurgias. Foi um troço chato que eu vivi na vida. Mas Deus me tirou de tudo. Deus me tirou de tudo.
iam me ver na minha casa, eu isolado, com aquele batalhão da imprensa embaixo do meu apartamento lá, na 302 Norte. Iam me ver 4 mulheres. Edna Macedo, irmã do Bispo Macedo, deputada federal. Firme, solidária, corajosa, mulher. Kelly Moraes, do Rio Grande do Sul, deputada federal de Santa Cruz do Sul. Firme, mulher, levava o pãozinho quente, queijo, para a gente tomar café de manhã junto com a Ana, minha mulher. Elaine Costa, deputada federal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Roberto Jefferson não cometa injustiça, não esqueça mais nenhuma. Laura Carneiro, que era do DEM, do PFL, minha irmã, todo dia a tomar café lá em casa. Cris, eu estou esquecendo alguém? Kélia, Edna, Laurinha. Laura. Está faltando uma. E o pastor Josué Benson, deputado federal do PTB do Pará, que todo dia de manhã passava lá em casa para orar comigo. Ele é o pastor-chefe da Igreja Quadrangular do Pará. Fez o filho, que é pastor também, o Paulo Benson, foi eleito deputado federal. E ia junto mais um deputado, que tem um defeitinho na perna, magrinho, frágilzinho, parece até um pouco o professor Enéas Carneiro, o deputado Eduardo Seabra do Amapá, com aquela perninha, teve paralisia infantil, lá ia ele, me beijava, sentava comigo, às vezes ficava num silêncio solidário, eu estava abatido, pensativo, ele sentava ao meu lado, ficava em silêncio solidário do meu lado. Essas são as pessoas que iam à minha casa. Por isso, meu apreço às mulheres. O movimento do PTB Mulher do Brasil é o mais forte movimento do PTB. Não é um movimento de aquário, de repartição do PTB. É um movimento que toma rua, toma vila e entra nos lares, porque nós entendemos que o comunismo ele precisa destruir o lar para poder se impor como regime de governo no país. Então nós temos as lioas PTBistas. A mãe, que amamenta, que conforta na dor de barriga, que cuida da casa. As lioas do PTB. E elas são realmente as lioas e protegem a democracia. Como cresceu. A Graciela Nianov entendeu isso, começou a verbalizar esse discurso, cara. E as mulheres reagiram contra o comunismo. Porque o comunismo veio tentando destruir o lar, erotizar a criança. Sim. Não é? Virilizar a mulher, apassivar o homem, destruir a família, dizendo que a família cristã não existia, que tinha aí um ajuntamento que era moderno, que substituía a família cristã, pai, mãe e filho. Então elas reagiram, rapaz, com uma energia, com uma gana, que nos compeliram a reagir. Tanto que a gente hoje tem um mantra no PTB que diz assim: somos os alferes de Deus. Somos os leões e as lioas PTBistas. Somos os atalaias, os sentinelas que defendem o lar cristão. Somos o rugido da vida. Somos o rugido da liberdade. Força e vitória. E a força e vitória é Jesus. Força e vitória. Esse mantra nasceu no PTB Mulher Nacional. E é o hino de guerra do PTB. Nos une, nos ajunta, nos agrega. São credos, são crenças, são inspirações de Deus. Deus abriu, mostrou o caminho. E nós estamos caminhando por ele. Por isso que nós temos coragem para fazer esse enfrentamento, fazemos de coração, e de coração nós estamos crescendo a cada dia. Nós queremos gente no PTB. Nós não queremos político viciado. Nós queremos político sem compromisso com vício. Está entrando o Ottoli de Paula no PTB, entra segunda-feira. Guerreiro, maluco. Eu gravei com ele uma live. Eu disse, eu só conheço um cara mais maluco que eu no Brasil.
É você. Ô, Tony, é você que é mais maluco que eu. O Tony é malucão mesmo. Você é doido de pedra. Você do meu lado, nós vamos fazer um estrago. Nós vamos ter que pedir ao Gustavo que gaste todo o estoque de advogado que tem no PTB, que nós vamos entrar no pau todo dia na justiça. Isso vai ser bom de ver. Ele ria, me abraçou, falou: Jefferson, eu quero estar do teu lado. Quero ser um dos 10 escolhidos para ser da liderança da banda de música do PTB. Está vindo para o PTB pelas mãos da Cristiane, minha filha, que conversou com ele, é amiga dele desde que ela era vereadora no Rio. Ele foi vereador com ela, agora eleito deputado federal. Segunda-feira nós marcamos no escritório e ele se filia em festa no Partido Trabalhista Brasileiro. Estamos abrindo a porta. Mas o que ele veio receber do PTB? Nada. Só advocacia. Vai dar trabalho para você, Gustavo. Ele já tem 5 processos, eu já disse a ele: vem que o Gustavo te defende. Já falei para ele. Ele não tem para pagar advogado. Advogado aqui no Tribunal Superior, sabe quanto cobra? Quanto? 1 milhão. Nossa. Você vai em qualquer ministro, ex-ministro do Supremo, ex-ministro do STJ, ex-ministro do Eleitoral, e filho do ministro do Supremo, esposa do ministro do Supremo, esposa do ministro do STJ, esse lobby vagabundo, desonesto, que faz aqui em Brasília essas famílias de ministros de tribunais superiores. Você senta, ele já te olha com aquele olhar assim, o olhar da águia, né? Aquele olhar assim, que vai te tomar, o olhar rapace. Vamos roubar esse deputado, é o olhar rapace. É rapinagem, é rapace. 1 milhão. Quanto? 1 milhão, eu ganho líquidos 20 por mês, não. Mas é 1 milhão para te defender no Supremo. Porque eu conheço o ministro, eu vou conversar na orelha, faço os embargos auriculares e a sua situação fica melhor. Embargos auriculares. Embargos auriculares. Tudo conversa fiada. Esses medalhões aí dos embargos auriculares que cobram fortunas, esse olhar rapace. Vamos assaltar o deputado, porque o deputado deve ser um assaltante da nação. Um troço horroroso. É um troço. Um dia a mídia vai entrar nessa história aqui em Brasília. Porque, por enquanto, tá todo mundo, de biquinho fechado. Mas isso vai explodir. Isso tá represado e vai rachar e vai vazar água. Não é? Sim. Então, vem para o PTB segunda-feira que vem. Já marquei com ele no escritório. Às 3 da tarde... O Otônio de Paulo, um doido mais doido que o Roberto Jefferson. Então tá aí, que o Bob Jeff, como diz aqui. Como diz o Ítalo aqui. O tá Bob anunciado oficialmente, então, né? Maravilha. Aí, eu só queria então fazer. Aí tinha a segunda parte dessa pergunta, né? E de lá pra cá, né? Eu sei que o senhor não tá mais dentro da Câmara ou do Senado, mas com certeza o senhor tem uma visão, né? Perspicaz sobre isso. E de lá para cá, agora com o governo Bolsonaro, né, o que o senhor acha que mudou? Ou não mudou? Ou mudou muito, mudou pouco? O que o senhor acha que mudou nessas esferas do poder? Práticas e costumes. Você está assistindo aí uma crise de abstinência, né? Na velha república, nos velhos políticos. Isso é igual cocaína. O cara vicia dinheiro. Você viu o Gedel, que até ontem foi para casa. Meteram uma tornozeleira nele e foi para casa. Tinha 55 milhões no apartamento e o laudo da Polícia Federal diz que nos sacos plásticos onde tem o dinheiro tem impressão digital dele, a maioria. Então ele ia para lá, sentava no chão, ficava cheirando dinheiro. Viciado em cheirar dinheiro. Isso é igual cocaína. E o cara que é viciado em cocaína... Abstinência, não tem coca, ele vende a geladeira da mãe, pega o dinheiro da velhinha aposentada, vende a TV da mãe, bate no pai. É isso. Dá essa loucura, esse desespero que o Brasil está vendo. O Congresso, a velha política do Congresso Nacional, está falando a você, um cara que foi 24 anos deputado federal. Está faltando carvão, que é a cocaína dos velhos políticos. Todo mundo é contra o Bolsonaro. Você imagina a velha imprensa. Perdeu 1,5 bilhão ano que o PT pagava as imprensas, os jornais, rádio, televisão. Imagina a Globo.
Imagina o mau humor do Bonner, aquela pose de Dom Pedro III. Cortaram a metade da grana dele. Que dor, rapaz, que dor. No bolso. A Renatinha, tadinha. Que dor, no bolso. Eles devem falar em Bolsonaro no Jornal Nacional. Esse Jair Bolsonaro, genocida! Genocida! O bolso está doendo. Genocida é o Supremo, são os governadores, são os prefeitos. Mas eles botam a culpa no Bolsonaro, que cortou do bolso deles. Esses assassinos cortaram metade do meu salário. É o que está acontecendo. Sim. E o Bolsonaro mudou práticas e costumes. Aqui, mal ou bem, o Brasil nunca mais volta ao que foi nos regimes que sucederam o regime militar. Eu fui deputado federal desde o governo de João Batista Figueiredo, honrado e honesto, presidente honrado e honesto. Não tinha conversa de corrupção no governo dele. Aí passei o doutor Tancredo, que morreu, Sarney. Depois de Sarney veio o Collor, o Itamar, o Fernando Henrique, o Lula. Todos eles, a conversa era só toma lá da cá. Olha aí. O governo do Fernando Henrique, aquela pose, né? Sociólogo. Bem, a Universidade Estadual de São Paulo. Como é que chama? A USP. A USP. Sociólogo da USP. Eu defendi 3 deputados, porque eu sou advogado criminalista. 3 me pediram, por favor, e eu fui para a tribuna, que a CPI apontou que receberam 200 mil para votar a reeleição do Fernando Henrique. O Fernando Henrique pagou a reeleição, não tinha na Constituição essa figura. Olha só. E ele, presidente, patrocinou no Congresso a votação da reeleição. E aí você só via lobista de banco, de empreiteira, chama um grupo de deputado cá, votou lá. Primeiro turno de votação, vota em 2 turnos. Você sabe que matéria constitucional são 2 turnos de votação. 100 conto no primeiro, 100 conto no segundo. Então, os deputados que se venderam e os senadores que se venderam levaram 100 mil no primeiro turno de votação, mais 100 mil no segundo turno. Só o Fernando Henrique não sabia, ele é igual o Lula. Ele foi beneficiado por isso, mas não sabia. Aquele anjo do Senhor. Aquele anjo. Anjo decaído. Anjo decaído. Ele não sabia. Vamos privatizar Vale do Rio Doce. A conversa no Congresso era de corrupção. Aquele buchicho. Não é na esquerda, não. Eu sou um cara de direita. A conversa era entre nós. Aquela privataria, como o pessoal chamava, chegava nos nossos ouvidos. Ele privatizou a Vale para entregar em mãos desse Jorge Soros, que era o patrão do Armínio Fraga, que ele empregou depois no Banco Central. Isso foi denunciado pelo Enéas, inclusive. O professor Enéas é uma pessoa um dos primeiros a falar sobre isso. Né? Eu ouvia o professor Enéas na tribuna. Eu tentei trazer o professor Enéas para o PTB. Estive na casa dele, mas não foi possível. Uma doença ruim roubou precocemente o professor Enéas do nosso convívio, porque ele estaria hoje ainda lecionando ao Brasil o que é democracia, o que é liberdade. Não é? Uma pena. Foi uma grande pena. Uma grande perda. Bom, vamos lá. Bob, qual que é a posição do PTB sobre o Partido Comunista Chinês? Estão sendo perguntado aqui para o senhor, eu queria perguntar diretamente. Olha nos meus olhos aqui. Você quer que eu fale com... Totalmente, abre. Manda ver, Red Pila. Com total liberdade. Aqui, nós temos um Viva Taiwan aqui atrás do senhor. Como é que pode, no 3º milênio, ainda existir um partido totalitarista, opressor, que explora a mão de obra de trabalho na China, mão de obra escrava, e tem prestígio no mundo? Eu outro dia disse, me censuraram também, eu fui censurado no Twitter, porque eu disse que se sair um novo vírus lá em Wuhan, porque diz que tem uma nova pandemia vindo do porco de Wuhan. Eu falei, só tem um remédio, uma vacina aérea,
que vai no ar. Qual é? A Fat Boy. Aí o pessoal caiu de pau em cima de mim, eu saí do ar também. Que Fat Boy foi a bomba atômica jogada em Hiroshima, né? Aí o pessoal, Roberto Jefferson, tá pregando onde? É hater, é hater, é hater. Eu penso na China assim, Fat Boy, Enola Gay, é isso que eu penso para eles. Não é? Eu trataria assim, eu tenho horror desse embaixador da China que está aí no Brasil. Se ele bota o dedo no meu nariz, como ele bota nesse monte de sevandija, limpa espada que tem no Brasil e baixa a cabeça para ele, eu dava um pontapé na bunda dele. Esse chinó quer levar um pontapé na bunda ou um tapa no pau da goiaba. Como é que esse cara vem meter o dedo no nariz do povo do Brasil aqui? Chinês comunista, assassino, genocida. Isso é genocida. Quantos milhões eles mataram na Revolução Cultural por divergirem ideologicamente da brutalidade maoísta? Quantos? E isso é perdoável? Isso é aceitável? A ninguém compete criticar essa coisa? Vale isso em nome da Revolução? Então, a nossa revolução valeu também. E nós matamos pouco. 200, né? 220. Eles mataram milhões, nós só matamos 200 aqui na nossa revolução. E todos armados, né? E todo mundo armado. A nossa revolução foi muito caridosa. Muito caridosa. Muito caridosa. Então é isso que eu penso do Partido Comunista Chinês. Perfeito, respondidíssimo. Eu era presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara e os temas mais importantes, Sistema Único de Saúde, Plano de Custeio e Benefício da Previdência Social, tudo isso eu presidi na Câmara. Eu quero te contar essa história aqui. E eu só designava um relator, Geraldo Alckmin, porque envolvia muito dinheiro. Plano de custeio da Previdência. Tinha gente que devia, queria anistia, queria refis. Tudo isso vinha no plano. Foi a legislação infraconstitucional, depois de 88. Eu só confiava num homem na comissão, Geraldo Alckmin, porque não cobra de ninguém. Aquele também é santo. O Geraldo, você falar em dinheiro com ele, arruma uma briga sem tamanho. E o Geraldo era o meu relator. Relatou o Sistema Único de Saúde, os hospitais privados contra, aquela briga, e tinha sempre aquelas conversas voando no ar, interesse financeiro. Quero o relator Geraldo Alckmin. Não tinha conversa nenhuma de dinheiro. E naquela época, eu estou com quanto tempo para terminar, Max? Não, aqui a gente ainda tem bons 40 minutos, mas você pode... Então eu quero contar isso aqui. Você pode... Então deixa eu contar isso aqui. O Collor nomeou a mulher, esse negócio de nomear a mulher é um desastre, é a pior coisa que um homem pode fazer. O Collor nomeou a mulher diretora da LBA, o diretor ou presidente da Legião Brasileira de Assistência. O Zé Dirceu, que era da Comissão de Seguridade Social, junto com o Eduardo Jorge, junto com a dona Jandira Fegali, junto com aquele deputado do PPS que foi Sérgio Arouca, que era o diretor lá da Fiocruz, Manguinhos, não é? Que é um valha-couto de comunista também. Ciência não faz, só faz sociologia e ciência política. Porque aqui, de ciência eu não conheço uma vacina que eles fizeram, que eles curaram nada na modernidade. Ali é só mamar na teta do governo, só querem dinheiro. Bom, aí requerimento convocando ao plenário da comissão permanente, a Comissão de Seguridade Social da Câmara, a dona Rosiane Collor. Aí eu olhei aquele requerimento, Zé Dirceu, falei, isso aqui é pepino, vai dar trabalho. Quem é que eu posso designar relator aqui? Geraldo Alckmin. Geraldo, vem cá, senta aqui comigo. O que você pensa de convocar a esposa do presidente Collor para vir depor? Aí Geraldo me disse assim, sou contra. Quem afronta a família, afronta a Deus. E nós não vamos permitir que essa turma de comunista aí do PCdoB, do PT, do PPS, vá dar pontapé na esposa do presidente. Eu até não gosto do Collor, mas sou contra fazer isso. Você atingir a figura do presidente usando como meio a esposa dele. Posso te dar para relatar, então? Relato. Você relata contra, relata. Então eu vou trabalhar a turma de direita, que é mais ligada a mim. Você penetra melhor a turma da esquerda para a gente rejeitar. Fechado? Fechado. Nós éramos 33 membros na Comissão de Seguridade Social. Eu era o presidente. O Zé Dirceu, isso ele entrou logo no início de fevereiro.
eu entrei no pau, no Globo e no Jornal do Brasil, no Rio, fevereiro, março e abril. Apanhava toda semana nas principais colunas. Sentado em cima, não bota para votar, não quer convocar corrupção na LBA, desvio de recurso, desvio de finalidade, o Roberto Jefferson não deixa convocar, está protegendo a mulher do Collor, início de maio, Geraldo, como é que é? Ele falou, já conversei com a minha turma do lado de cá. Eu falei, eu também já conversei com a minha. Fizemos a conta 33-0. 30-3. Nós ganharíamos a rejeição do requerimento. Marquei pauta quarta-feira, meados de maio. Chamei a minha secretária, pauta, quarta-feira, primeira matéria, o requerimento de convocação de Dona Rosiana. Aí, pela primeira vez, eu recebo um telefonema do governo, porque eu não tinha relações com o governo. A minha secretária na Comissão de Seguridade Social, e aí eu digo que é o pulmão da casa. Os deputados não podem ficar sem a comissão temática. Aí eu recebo um telefonema. Deputado, presidente, o ministro da Justiça, o senador Jarbas Passarim, quer falar com o senhor. Eu falei, o Jarbas Passarim? Peguei o telefone naquela época. Ô ministro, tudo bem? Tudo bem? Tô te estranhando, Roberto Jefferson. Aí eu tomei um impacto. Falei, como assim o senhor está me estranhando, ministro Jarbas Passarim? Como você ousa a colocar na pauta, e eu aqui no telefone, mudo, o processo que convoca, o projeto que convoca a Dona Rosiana para ir depor na comissão, para ofender o lar do presidente? Como você ousa a colocar na pauta? Assim mesmo comigo. Ah, o meu sangue ferveu, esquentou. Eu falei, ô coronel, eu sou seu colega de partido, coronel? Já não dei mais nome de ministro para ele, já dei de coronel. Aí ele ficou mudo. Coronel, eu sou seu liderado, coronel? Coronel, foi o senhor que me botou aqui na presidência da Comissão de Seguridade Social da Câmara? Então eu quero dizer ao senhor que o senhor estranha da sua turma. De mim o senhor não estranha nada. Eu apanhei 3 meses na imprensa violentamente porque disseram que eu estava sentado em cima do projeto. Eu vou votar quarta-feira. A direita é preguiçosa. A esquerda está aqui na comissão toda quarta-feira fazendo barulho. A esquerda não vem aqui. Manda a cachorrada vir trabalhar, hein, ministro? O coronel. Manda aqui, coronel, a cachorrada vir trabalhar, porque nós vamos rejeitar esse requerimento da esposa do presidente Fernando Collor. Desliguei o telefone na cara dele assim. Aí, reunião, comissão, chega Humberto Soto, que depois foi para o Tribunal de Contas, líder do governo do Fernando Collor. No dia, entrou gritando na comissão, é um absurdo, todo mundo sentado lá, entrou Humberto Soto chutando cadeira, xingando. Eu apertei a campainha, disse, líder do governo, Humberto Soto, tem polícia no regimento interno da comissão. E o poder de polícia aqui sou eu, presidente. Se continuar a gritar, vou mandar os seguranças da comissão julgar o senhor no corredor. Que isso, Jefferson? Vou julgar o senhor lá no corredor. Ou o senhor respeita a comissão, ou eu vou lhe julgar no corredor. Aí, ele sentou do meu lado, pô, Roberto, pô. Falei, você não fez nada o tempo todo. Eu armei para derrotar. Você vem aqui fazer gracinha hoje, quer me criar confusão numa coisa que está resolvida, cala a boca. Esse tu não vai faturar com o presidente. Esse você não vai faturar com o presidente. O senhor relatou com a palavra, o Geraldo relatou contra. Em discussão. Ninguém quis discutir. Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. 30 levantaram o braço. 3 ficaram sentados. Zé Dirceu, Dona Jandira Fegari e seu Sérgio Aruca. 30-3. Derrotamos o requerimento.
Falei, Humberto, agora vai-te embora na paz de Deus. Acabou o problema, acabou o problema. Arquive-se. Aí subi pro meu gabinete. Meia hora depois toco o telefone. Presidente. Falei, o que é? Senador. É o ministro Jabas Passarinho. Falei, de novo vai pegar fogo isso aqui. Aí eu atendi. Alô? Já atendi de má vontade. Tá zangadinho? Falei, eu não. Eu tô te devendo um café. Vem cá no ministério beber café comigo, aí ficamos em paz. Fizemos as pazes. Acabou, superou. Mas só para te contar a importância da comissão. Sim. E os deputados, os 25 homens e mulheres que por lealdade acompanharam o presidente Jair Messias Bolsonaro, não estão tendo a oportunidade histórica em 1 ano e meio dos seus mandatos sagrados, conferidos pela confiança do povo a eles, não estão tendo oportunidade de participar das mais importantes decisões, que é a semente. Você mete a charrua no chão, abre a terra, joga a semente, fecha, e depois irriga. Ali é a comissão. Ali a semente que depois você vai colher o fruto no plenário das ideias que todos temos. Então, por isso eu abro o PTB a eles. Venho. Mas depois nós vamos para a aliança. Vamos para a aliança. Quem for para a aliança vai. Não é? Se eles formarem o partido até 2022, quem quiser vai para a aliança de volta. Eu creio que eu vou segurar um monte no PTB por identidade, por afinidade, por ação, por solidariedade. Eu vou segurar. Eu ganho, eles ganham. Então, e é uma coisa limpa, honesta, política, correta, dita dentro dos seus olhos, aos seus ouvidos, com toda clareza. Não há nisso nenhuma segunda intenção. A intenção é clara e está sendo claramente revelada. Perfeitamente. Roberto, tem um pessoal aqui comentando aqui no nosso chat e muitos aqui estão dizendo o seguinte: eu sou do Mato Grosso do Sul e aqui o presidente é Delcídio do Amaral, né? Delcídio do Amaral a gente sabe, né? Teve uma passagem aí pelo PT, etc. Uhum. Como é que essa pessoa vai aderir ao PTB no Mato Grosso do Sul sabendo que o presidente foi do PT? O passado não condena o homem. Eles podem se redimir ou não. Sim, em princípio sim. Então eu vou dizer a quem me perguntou, tem nome? Não, já perdi já. Foi uma pessoa aqui no chat. O Delcídio é um homem com H maiúsculo, amigo. É amigo com A maiúsculo. Ele era o presidente da CPI que eu apanhei sozinho. Vocês lembram que era o presidente da CPI do Mensalão? Quem me garantia a palavra em todos os momentos? Quem permitiu a plena defesa do Roberto Jefferson? Vocês lembram quem? Delcídio Amaral. Quem foi chamado de filho daquilo no plenário pela turma do PT porque pôs a voto o relatório final da CPI que condenava o PT? Quem pôs a voto o relatório? Quem? Foi você, cara, que me fez essa pergunta? Ou foi o Delcídio Amaral? É meu amigo, cara. É meu irmão. Ele me fez um bem danado. Ele permitiu que eu me defendesse. Ele permitiu dar palavra por um tempo enorme. Por um tempo enorme ao deputado Enéas Carneiro, a única voz da CPI que se alevantou em minha defesa. E eu vou condenar o Delcídio porque ele foi petista? Ah, meu irmão, para com isso. Amigo com A maiúsculo, homem com H maiúsculo, me ajudou, me protegeu, me deixou falar. E por minha causa, amigo, ninguém me contou, eu assisti sentado do lado dele como réu. Foi xingado de tudo que é nome porque botou a voto o relatório da CPI, botou a voto contra a vontade do PT, porque o relatório abriu o processo do Mensalão e o Procurador-Geral da República disse depois que estudou aquele relatório: restaram provadas todas as acusações do deputado federal Roberto Jefferson.
Eu dou sangue ao Delcídio, meu irmão, se ele precisar de sangue, braço a braço. Porque gratidão para mim é cicatriz da alma. E eu tenho profunda gratidão por ele. E ele está afinado conosco nesse novo pensamento do Partido Trabalhista Brasileiro. Perfeitamente. Só para finalizar, então, já estamos caminhando aqui para 1h35, já passamos Isso, tanto já tempo passou. que a gente... Eu nem senti, mas café aqui não sai de jeito nenhum. Café aqui é greve de fome, Aí, ó, mesmo. a reclamação Café aí. Justíssima reclamação. Café não sai de jeito nenhum, né? Pelo que eu sinto aqui. Ô, vou te falar. Pede pra Jéssica fazer Só o café. água, vamos tomar uma água eu tenho. Água eu tenho. Fica aí. Depois a gente vê quando que vai fazer o café pra ele. Vamos lá. Mandato do Rodrigo Maia tá acabando agora, final do ano. Graças a Pois Deus. é. Graças a Deus. Mas temos um problema aí, né? Qual? Ué, quem é que vai ocupar o lugar, né? Tem que ser alguém sem... Eu quero falar para os deputados. Quem tiver rabo preso no Supremo não pode presidir Tá, a casa. mas, Bob, eu quero um nome. Alguém de lá o senhor abalizaria? Tem vários deputados limpos, corretos. Não é? Eu acho que todas as bancadas e as bancadas do bem têm que fazer uma sabatina. Eu sou candidato, meu nome é fulano de tal. É delira. Vamos dizer que o cara chama delira. Delira do verbo delirar. Eu deliro, tu deliras, ele delira. Meu nome é Delira. Ô, Delira, você tem o rabo preso lá na gaveta do Toffoli, do presidente do Supremo? Ah, eu tenho lá 2 processinhos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Não serve. Vai botar a casa de cócoras nos últimos 2 anos dessa legislatura. Esses 2 primeiros a casa já ficou acocorada. Vai passar mais 2 anos acocorada? Tem que ser um presidente sem processo criminal, independente do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo quer o comprometido. Não está essa conversa aí do Supremo fazer uma interpretação dando mais 2 anos para o Alcolumbre? Por quê? O Alcolumbre é rabudo, o Supremo segura as rédeas do Alcolumbre e não deixa que ele abra nenhum processo de impeachment ou nenhuma CPI de lava-toga contra ele. Mas vai botar na Câmara outro rabudo para fazer a casa ficar de cócoras outra vez? Tem que ter um presidente sem passado, sem processo. O futuro presidente da Câmara não pode ser que nem o nosso Botafogo, nosso nhonhô. Não pode ter o rabo na gaveta do ministro do Supremo, do presidente. Tem que ser um homem independente e em condições morais de tocar de maneira altaneira a Câmara dos Deputados. Respondi a você? Perfeito. Max, vamos... Era isso, acho que é isso mesmo. Perfeito, obrigado. Estamos aí caminhando para 1h33, 37 Eu nem senti passar. 1h40, né? Foi tão bom que eu não senti passar. Estamos falando aqui para quase 60 mil pessoas. 60 mil pessoas ao vivo. Ao vivo agora com a gente. E queria agradecer o Roberto aí por disponibilizar o seu tempo para conversar aqui com a gente, tá bom? E volte sempre, viu? Eu volto sempre, mas desde que tenha café. Aí, ó, PH tá... Ah, foi você! Tu tá rindo aí, mas foi você. Foi você. É um prazer falar ao seu público, que é um público com o qual eu me identifico. São pessoas com quem me identifico. Eu sou assim. Eu estou recuperando material meu. Em 2003, tem um discurso que eu já tuitei, eu dizendo à bancada evangélica: vocês estão sendo aplaudidos aqui nas galerias pela turma do PT. Eu era garoto. Essa turma não pensa como nós, não crê em Deus, não crê na família, não ama a pátria. Os valores deles são outros. Eles estão tentando cooptar vocês por um caminho desconhecido. Tem um ditado bíblico que diz: cria o corvo, come-te os olhos. Não criem o corvo, porque ele vai comer seus olhos e suas vísceras. Eu até botei no Twitter, tá em preto e branco. Eu tinha cabelo pretinho, era novo, era mais cheinho, não era assim já tão pelancudo, tão enrugado. Tô com 67 naquela época, eu era menino novo. Eu ainda agradava as meninas que me olhavam hoje.
Eu disse, esse velhinho está perdido. Mas eu sempre fui coerente, sempre combati a esquerda, sempre bati de frente com ele. Não ia dar certo esse negócio do PTB com o PT. Eu fui voto vencido, quero dizer isso a você que está me ouvindo, me permita dizer a você. Nós apoiamos o Lula por decisão da Executiva Nacional do PTB. 32-1. O único voto contra era o meu. Eu votei em votar no Serra, no segundo turno. Perdão. Agora tu se acertou comigo, tá aqui o café. Puseram a voto na comissão executiva, Serra ou Lula. O único Serra fui eu. Não votei no Lula. Eu nunca votei no PT. Esse erro eu nunca cometi na minha vida. Mas eu sou partido. Eu fui refundador do PTB em 79, junto com o papai. Nós refizemos o partido em 79. Eu e papai, na nossa área lá, Petrópolis, Paraíba do Sul, Sapucaia, Três Rios, Valença, Teresópolis, a nossa área, onde eu desci 6 mandatos consecutivos com 80% da minha eleição. Ia ciscar no Rio 20% para terminar de fazer o meu quociente eleitoral. Não é? Isso é que eu quero falar para vocês. Estou dizendo isso a vocês de coração. Perfeitamente, então. Isso aí. Então... Me toca o coração falar isso, porque eu fui deputado federal e honrei meu mandato. Saí de lá, mas saí de cabeça erguida. Apanhei muito, apanhei sozinho. Não pedi a ninguém para votar a minha absolvição. Você não tem uma informação, você que está me vendo, está me ouvindo, que eu tivesse pedido ao PMDB, ao PSDB, ao PFL, para me absolver. Pelo contrário, no dia que eu fui catado, dia 14 de setembro de 2005, o Rodrigo Maia, só para você saber quem é o cara, a personalidade. Vamos ver. Ele tinha sido meu liderado, ele foi do PTB. Ele, César Maia, o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Era meu primeiro vice-líder, o Eduardo Paes, protegido por mim. O Rodrigo Maia vem até a liderança do PTB, onde eu estava, e começa a chorar comigo. Abraçou comigo. Você está passando esse sofrimento. Eu pedi o PFL para votar contra a tua cassação. Obrigado. Você é meu irmão, me dá um beijo, dê um beijo nele. Daqui a pouco volta uma deputada, que eu não quero falar o nome para não arranjar encrenca. Uma deputada do PFL, minha irmã, por isso é que eu creio nas mulheres. Ela disse, o que é que ele estava fazendo aí? Ele veio se solidarizar comigo e dizer que vai votar com a bancada contra a minha cassação. Eu disse, filho disso. Ele está pedindo para te caçar na bancada, Roberto. Mesma coisa o Goldman, do PSDB. Foi lá o seu Goldman, PSDB. Jefferson, Fernando Henrique mandou te dizer, pode contar. PSDB está contigo. Você não vai ser caçado. Aí ele sai, entra a Zulaê Cobra, irmã do Nudo Cobra, que era o personal do Ayrton Senna. Ô, minha irmã, o que ele está fazendo aí, Roberto? Diz que o PSDB vai votar comigo. Mentira. Pediram para te caçar, porque se você sai daqui absolvido do plenário, você é o futuro presidente da República. Que eles não podem correr risco de você disputar a presidência. O PSDB vai votar a tua cassação. E votou. Foram 350-50. Eu tive a mínima, até a turma do PTB teve gente lá que votou a minha cassação. Então, são essas coisas que você guarda de memória. Você guarda de memória. Só para ir embora, eu quero contar mais um caso. Posso? Pode. Bancada sua. Posso? Só para vocês saberem quem são os Maia. Quem é o Rodrigo, filho de quem ele é. Como ele é. Na eleição constituinte, eu fui eleito em 82 a primeira, reeleito em 86 a segunda. Eu estava sem dinheiro, a eleição constituinte foi milionária. Eu, deputado de pouco recurso. Aquelas campanhas milionárias para deputado federal constituinte no Rio de Janeiro, um troço de vocês não acreditarem. O César Maia foi candidato a deputado federal constituinte.
ex-secretário de Fazenda do Brizola, que terminava o governo naquela época, Rafa. Ex-secretário de Fazenda do Brizola. Em cada poste do estado do Rio, você andava interior do estado do Rio inteiro, tinha uma placa branca escrita em letras vermelhas. César Maia, deputado federal. Foi o mais votado deputado federal do Rio. César Maia, PDT. Houve uma gincana no estádio de Remo da Lagoa para que se levasse lá o pessoal do Banco do Brasil que organizou. E uma das tarefas era levar um constituinte eleito para que fizesse um discurso aos funcionários do Banco do Brasil. Aí uma equipe foi na minha casa, eu morava em Ipanema, foi lá na minha casa me pegar para eu ao estádio de Remo da Lagoa, fazer um discurso como constituinte, falar o pessoal do Banco do Brasil no estádio de Remo da Lagoa. Quando eu chego, falava o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, PDT, César Maia. Aí eu chego com o meu grupo, estou esperando o César descer da tribuna, do púlpito, para eu poder subir e falar. Aí o César Maia me olhou assim para baixo, falou: Roberto Jefferson, o que é que ele está fazendo aqui? Não se elegeu não, eu fui o último nessa eleição, não tinha dinheiro. Não se elegeu não, me impugnou numa gincana. Me impugnou numa gincana do Banco do Brasil. Eu fiquei com os olhos baços de vergonha, de humilhação. Levei uma vaia estrepitosa. O grupo que me pegou em casa para eu ir lá na gincana, como constituinte, para fazer o discurso, disse: nós temos que cumprir uma outra tarefa, vamos procurar um outro constituinte. Você não leva a mal, não, você toma um táxi. Nem para casa me levou de volta. Eu fui embora de táxi. Não falei e não fui reconhecido naquele momento como deputado constituinte. Ganhei a eleição e fui muito maior que o César Maia, que teve muito mais voto do que eu, como constituinte. Porque a gente enfileirava, tinha uma banda de música no PTB. Gastone Rigg, São Paulo, Roberto Cardoso Alves e Roberto Jefferson no Rio de Janeiro. Banda de música. Enfileirava aquele monte de comuna assim, nós, ó. Enfileirava, sem brincadeira, 3, 4. Eu peguei, uma vez o Mário Covas entrou, chefe da comissão de sistematização, numa parte a mim, eu dei um nó no rabo do Mário Covas. O Miro Teixeira entrou correndo em plenário, pegou outro microfone, começou a fazer um discurso paralelo, gritando comigo, gritando, e dizia assim: não te mete com o Roberto, não entra no Roberto. E eu quieto lá, vendo aquela briga dos dois e pau no Mário Covas. Então, meu irmão, eu quero dizer ao povo que me assiste, essas 60 mil pessoas, perfeito? Não sou. E também não gosto de perfeição. O cara que diz... uma lição eu aprendi em 6 mandatos de deputado federal para ir embora e deixar... Já que eu ganhei meu café agora, eu posso liberar vocês. Ganhei meu café, vou liberar vocês. Uma coisa aprendi nos meus 6 mandatos de deputado federal. Todo mundo que chega lá na tribuna, batendo no peito, em nome da honra, da ética, da moral, dos bons costumes, abre o olho, que quem tem moral, ética e bons costumes não arrosta, pratica. Os que eu vi pregando na tribuna essa moralidade foram apanhados com a boca na botija. Então, todo moralista, eu tenho um conceito, é safado. Como todo desconfiado é safado. O desconfiado não merece confiança porque ele vai fazer contigo, ou ele pensa que você vai fazer com ele porque ele vai fazer contigo. Então, todo desconfiado é safado e todo moralista é safado. Perfeito, Roberto Jefferson? Eu não. Não quero ser. Eu tenho as minhas virtudes e os meus defeitos. Procuro acertar mais que errar. Todo dia que eu oro, e eu oro 3 vezes por dia, Deus me ajudou a sair de tanta coisa ruim. A minha mulher, a Ana Lúcia, é evangélica. Eu não era assim um católico tão fervoroso, não. Ia à missa de vez em quando, largado para lá. Mas a Ana é evangélica e sempre foi uma evangélica praticante. Quando eu caí em depressão, passei 2 anos em depressão, 4 cânceres, eu falei: vou morrer. Aí
Um dia eu não saí da cama, fiquei 3 dias deitado. A psiquiatra Lia Kungler, aqui de Brasília, é que me tirou. Passei 3 dias deitado, não tinha força para sair da cama. Ela me botou de pé e me curou, junto com a Ana e a Bíblia. Todo dia minha mulher sentava ao meu lado, Salmos, Provérbios, João, Mateus. E Deus me ajudou a sair disso. Perfeito? Não sou. Então, quando eu oro a Deus, como eu orei antes de vir para cá, pedindo inspiração, calma, inspiração de Deus, que Ele me fizesse o seu alferes, o seu tenente, para que eu pudesse trazer aqui a sua palavra. Diz, Pai, coragem, mas sem arrogância e sem vaidade. Eu peço isso sempre a Deus. Eu quero acertar 51%, que eu já estou na vitória, já estou no lucro. Eu programo acertar 100%. Não consigo. Não consigo. Tem hora que eu fico zangado, falo palavrão, dou murro na mesa, grito. Não consigo ser perfeito. Mas se eu acerto 51% do objetivo positivo das forças positivas que aditam, que somam, eu consigo ser feliz. Então, não gosto do perfeito. O perfeito é o muro. Olha só, que é o maior exemplo de perfeição, é o muro. O que vocês acham do muro? Ele dizia que era perfeito. O que vocês acham? Eu saio do ar deixando essa pergunta. Perfeição. Perfeição. Perfeito. Muro perfeito. Você acredita nisso? Ele dizia que era. É. Obrigado a vocês. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Valeu, Bob. Obrigado, irmão. Então aí, pessoal, vale lembrar, nós tivemos aí quase 2 horas de programa, né? 2 horas de conversa. Com um cafezinho, inclusive, pro Jeff aqui no finalzinho, né? O resgate. E vale lembrar, você que ainda não é assinante do Diário Terça Livre, este boletim, como todos os outros, vão estar separados por tópicos no Diário Terça Livre. Então assine agora o Diário Terça Livre e você vai ter essas 2 horas de programa separadas por tópicos. Você gostou de uma partezinha específica, você quer ver uma coisa específica, não quer ver 2 horas de programa de novo, né? Então você vai lá no Diário Terça Livre, você consegue acessar ali por tópicos. E também não vale lembrar que nós temos a revista Terça Livre, revista.tercalivre.com.br, onde também nós vamos trabalhar muitas dessas informações. Exatamente. Aqui. Vão estar lá depois destrinchadas, analisadas e com matérias feitas com base nisso, tá bom? Perfeito. Então, Max, muito obrigado, bom dia. Agradeço. Tchau, tchau. A vocês que estão assistindo, a gente vai ficando aqui com a música do Ivo Pessoa. Eu espero que você esteja bem. Um abraço, fique com Deus. Lockdown, quarentena em modo on, maratonando pro Armagedon. E eu só quero que você esteja bem. Entre paredes forçam meu silêncio, censura o que penso em isolamento. E eu só quero que você esteja bem. Em prisão domiciliar, virou depressão, o que era bem-estar. E eu só quero que você esteja bem. Sem parecer é a terceira guerra. Olha a mentira imprecatória mascarando a terra, nos metendo em uma nova ordem mundial. Não há soldados, canhões ou som de tiros, só o silêncio letal de um rotovírus. E eu só quero que você esteja bem. Torce pra segunda onda que vai nos contaminar, mesmo que a gente se esconda. Eu só quero que você esteja bem. Soltam culpados, prendem inocentes. A pandemia, o snuff game de poder doente. E eu só quero que você esteja bem. Deus funde virtude pra lutar de joelhos. E eu só quero que você esteja bem. Parece
suas despedidas, e eu só quero que você esteja bem. Você e o povo aí estão em minhas orações. Deus nos proteja e cure todas as nações, e eu só quero que você esteja bem. Você e o povo aí estão em minhas orações. Deus nos proteja e cure todas as nações, e eu só quero que você esteja bem. E eu só quero que você esteja bem.